Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Falando em Apocalipse, no dia de ontem, meu grande amigo, irmão de coração, Claudemir, fez uma live a respeito de Mateus 24. E o meu outro grande amigo, irmão de coração, Robson, do canal do Robson 2.0, participou da live e foi uma live maravilhosa, sempre explicando de maneira racional Mateus 24 e o sermão escatológico de Jesus Cristo. Porém, para surpresa de poucos, quem estava no chat, quem estava na live, o Marizan. E o Marizan entrou para participar, como sempre ele entra, né? Para acabar com as lives, ele entrou ali para participar e ao invés de defender a teoria bizarra dele do pré-tribulacionismo, isso é bizarro, tá, gente? Quem inventou essa história do pré-tribulacionismo não estava bem, tá? Ainda falou que padres da igreja defendiam pré-tribulacionismo ou arrebatamento. Queria saber qual é o texto, né? Qual texto tem isso? Minha Nossa Senhora! Mas começou lá, né, com os sofismas, os embustes que já foram refutados há muito tempo pelo meu canal, pelo canal do Robson, do Cláudio Campos, entre tantos outros. Eu evito falar do Marizan aqui, porque o Marizan é aquela pessoa que não fica apenas no debate, né? Ele parte para o xingamento e não fica só na pessoa, né, que está debatendo com ele, tá bom, gente? Mas ele me citou na live. Claro que indiretamente ele me citou como desonesto, o parceiro do Robson desonesto, falou que o Robson era desonesto também. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo que a única pessoa que é desonesta, que comete esse pecado da desonestidade intelectual, é o seu Marizan, tá? E aqui eu cito o nome, porque não adianta ficar só dando indiretinha, não. Eu ia pegar a live, para falar a verdade, ia cortar a parte que ele falou, as besteiras que ele falou, e, enfim, mais algumas besteiras, né? Entre tantas outras que eu já expus aqui. Só que, né, em respeito ao meu amigo Claudemir, eu não vou fazer isso. Durante a live, o debate era em torno de Mateus 24, sermão escatológico, o preterismo e a bizarrice do pré-tribulacionismo, né? E aí ele parte, sempre, protestante é sempre assim, quando eles não conseguem refutar alguma coisa, eles partem para um outro assunto, começam a falar de outra coisa, partiram para a Inquisição, tá? Aí vem lá falar as mesmas fábulas de sempre, né? Sempre aquela fábula. A Igreja Católica matou não sei quantas pessoas na Inquisição e não tem uma fonte documental. São só fábulas, fábulas e fábulas. Ah, mas pessoas morreram na Idade Média? Claro, tinha pena de morte, gente. Tinha pena de morte. Morria, pessoas morriam. Não adianta, não adianta. Você não vai querer fazer, né, anacronismo, olhar para a Idade Média, que tudo era resolvido na base da espada, né, com a nossa consciência que nós temos hoje, tá? Enfim, aí começou aquele tiroteio, o Robson, claro, né, foi lá e falou, os protestantes não mataram ninguém. Aí vem aqui, aí vem o sofisma, né, e o subterfúgio. O subterfúgio que é sempre, do protestantismo é sempre assim, na porta do vizinho nunca é na minha, né? Quando acontece alguma coisa, não, aquela é uma igreja que não faz parte da minha. É sempre assim no protestantismo, não adianta, eles nunca assumem nada do que eles fazem. E aí o Robson falou, né? E Lutero matou sim, gente, Lutero matou. Ah, não, mas não foi, ele não foi lá com a espada e decepou a cabeça de ninguém, não, ele estava junto. Foi Lutero. Os camponeses, gente, os camponeses que foram mortos com o aval de Lutero. Lutero iniciou tudo aquilo, tá? E João Calvino também, outro assassino, ditador de Genebra, pelo amor de Deus. E as bruxas lá dos Estados Unidos foram mortas, sabe como? Né? Foram mortas pelos protestantes também, e assim por diante, né? Não vou nem falar de outros movimentos aí.
mas citando Lutero, porque o debate ficou em torno de Lutero ali. Lutero era um assassino? Não é? Eu acho que era assassino. Aliás, Lutero era um assassino, bêbado, vagabundo, sem vergonha, né? Todo mundo sabe disso, um depravado. Tinha distúrbio sexual. Gente, ele tinha distúrbio sexual. Então, qual que era a vida de Lutero? Era percorrer, né, pelas noites nas ruas da Alemanha procurando boteco, tomar cerveja, catar a mulher e no outro dia saía, né, de ressaca pregando coisinhas nas portas da igreja. Essa era a vida de Lutero, gente. E Lutero, tá? E é o que está escrito no próprio livro que ele escreveu. Ele era um associado dos príncipes alemães, né? Então ele foi uma marionete. Os príncipes alemães, querendo se desvincular da igreja, criar uma igreja nacional, olharam para aquele monge bêbado, vagabundo, sem vergonha, depravado, com distúrbio sexual. E olha que interessante, né, que o filme de Lutero, que o próprio Marizan falou que o filme era muito bom, retratou bem a imagem de Lutero, retratou bem, que não escondeu isso aí não, que ele era um bêbado, vagabundo, sem vergonha, depravado e que tinha distúrbio sexual. Os príncipes alemães, eles olharam para aquele monge agostiniano, né, e falou assim, esse cabra vai ser a nossa marionete, tá? E o que eles fizeram para se desvincular da igreja católica, né, e usar a religião para dominar o povo? Usaram a figura de Lutero e fizeram com que Lutero, né, iniciasse uma revolta entre os camponeses contra as autoridades católicas. Tá? Então, no começo, Lutero, na verdade, ludibriou os camponeses. A intenção de Lutero sempre foi o quê? Se unir com a elite, com os príncipes alemães. E naquela época, né, já se tinha aquela mentalidade, não existia marxismo ainda, tal, mas já tinha aquela mentalidade do eles contra nós, né? E os camponeses, eles eram revoltados contra a elite, tanto, né, contra a elite que eles julgavam ser católica, como a elite dos príncipes alemães também, eles eram revoltados. E Lutero, no começo, ele se mostrava um cabra a favor ali da revolta dos camponeses e usou os camponeses para iniciar a rebelião contra a Igreja Católica e toda aquela porcaria que se iniciou com a revolta protestante. Depois que Lutero conseguiu, né, que a Alemanha desvinculasse da Igreja Católica, Lutero jogou os camponeses no lixo. Essa é a realidade, porque os camponeses continuaram com a revolta. Os camponeses falaram, não vamos parar por aqui, a gente já se desvinculou da Igreja Católica, a gente vai se desvincular dos príncipes alemães. Aí Lutero olhou para eles e falou assim, opa, aqui não, já eu tô com eles, eu sou da elite, vocês não, vocês são camponeses. Eu sou da elite, agora a revolta foi contra a igreja, agora, né, o buraco é mais embaixo, entendeu? Contra os príncipes, não, porque eu tô com eles, então vocês estão contra mim. E aí começou uma discussão entre Lutero e os camponeses que ele usou, e o resultado foi, sabe o quê? Mais de 100 mil mortos. Só isso, mais de 100 mil mortos, né? E daí ainda, gente, para justificar, né, tudo isso que aconteceu, amando e com o aval de Lutero, o cidadão, né, Marizan, trouxe como fonte, né, um autor que tentou passar pano para Lutero e começou a inventar algumas fábulas a respeito dessa situação, mas eu vou explicar mais ainda. Aí o Robson pegou e falou assim, eu, né, trouxe aqui um documento aqui de Lutero, é um livro que Lutero escreveu a respeito dos camponeses, né? Tá lá, 12. Eu tenho aqui, tá, gente? 12 artigos contra os camponeses, tudo. Eu trouxe, o Lutero quem escreveu isso aqui. Agora me traga um documento de um papa mandando matar alguém. Aí o cabra foi lá, pá, no Google, e achou, né, a bula extirpanda, né, assim que se pronuncia, acho, eu não sei muito de latim, tá? Achou, aqui ó, tá aqui a bula do Papa Inocêncio lá de 1250, tá aqui, achei a bula, sabe? Ele nunca leu essa bula do Papa, aliás, nunca ninguém leu, né? Essa bula do Papa, tá aqui. Só que ele leu um pedacinho que falava que o Papa estava autorizando a tortura.
como método interrogatório. Não leu em nenhum momento. Podem ir lá. Eu vou baixar a live, para ficar documentado aqui. Ele não leu nenhum trecho onde o Papa dizia para matar alguém. Só para vocês terem uma ideia, tá? E ele não leu o motivo da bula. Ele não leu o motivo da bula. E também não leu o que a bula falava sobre tortura. Ele não leu nada. Jogou ao vento assim. Aí depois falou que o Robson, né, era um desonesto. Falou que o parceiro do Robson, Amin, estava citando Amin, era um desonesto também, né? Um desonesto. Sempre assim, né? Sempre mais de homem, né? Só que o que acontece? Essa bula de 1252 do Papa Inocêncio, tá? Foi assinada pelo Papa logo depois da morte de São Pedro de Verona, caso você não saiba, tá? Essa bula foi sim, tá, assinada pelo Papa, e o Papa autorizou sim métodos de tortura durante o processo de investigação. Mas por quê? Contra quem? Porque os cátaros tramaram uma emboscada, só para vocês terem uma ideia. O nome do assassino é o Carino de Bessalmo, e o seu cúmplice, né, que foi o Manfredo, né, Giussano, acho que é assim o nome dele, que em 6 de abril de 1252 eles assassinaram São Pedro de Verona. E eles eram adeptos do catarismo, e São Pedro de Verona batia de frente com a heresia, né? Que eles eram gnósticos, gente, gnósticos, tá? Pregavam o dualismo e coisas assim contra a matéria, coisas horríveis, ridículas, esdrúxulas, que os gnósticos, né, eles pregavam naquela época. E a briga era da Igreja Católica contra, né, os cátaros. Não tinha nada a ver com os protestantes, não tinha nada a ver com esse movimento de agora, tá? Contra os protestantes. Mas é bem capaz que o Marisvan, né, seja adepto do catarismo, não sei, deve estar defendendo isso daí. E agora pensa uma coisa, nós estamos falando de 1252, onde tudo era resolvido na base da espada. Era uma outra época, não se pode fazer anacronismo. Imagina você, pai de família, alguém assassina o seu filho, né? Aí você descobre que foi um grupo de pessoas que assassinou o seu filho. E, né, por um acaso do destino, você descobre quem é um integrante desse grupo. Você não vai correr atrás de todos os cabras que assassinaram seu filho? Se precisar meter o cabra na tortura para ele falar onde, né, estão todos que assassinaram seu filho, você vai ir contra isso daí? Então foi mais ou menos isso, né? Foi por causa disso que o Papa assinou a bula autorizando o método sim de tortura, porque infelizmente os cátaros estavam assassinando os membros do clero da igreja. Só isso e mais nada, entendeu ou não? Agora, o que ele não falou, né? O que ele não falou é que na bula papal, né, ele autoriza o método de tortura contanto que não causasse nenhum dano aos membros do corpo do interrogado e também jamais causasse a morte de alguém. Isso ele não leu, né, na bula, né? E também só poderia ser interrogado, né, se o inquisidor considerasse que as provas contra o acusado eram praticamente certas, ou seja, tinha que ter toda uma investigação, o acusado tinha direito à defesa. Como eu falei, o Tribunal da Santa Inquisição, gente, era um tribunal como nós temos hoje. Esse tribunal trouxe de volta o que é o direito romano, porque antes não tinha julgamento. Antes um rei olhava para a pessoa e falava: você é culpado, você vai morrer, né? Ou senão vou tacar você dentro de um, sei lá, de um lugar pegando fogo. Se você não morrer queimado, você é inocente. Era assim o julgamento na época. E aí a igreja pegou e trouxe de novo o direito, tá? Que é o direito romano, onde o réu tinha direito à defesa, advogado, testemunha. Então só depois que o réu passasse por todas essas etapas, que aí sim poderia sim usar o método de tortura, né? Para poder retirar a verdade daquele réu.
tá bom, gente? Católicos estavam sendo assassinados. Só isso e mais nada, como foi São Pedro de Verona. Agora, digamos que o cabra foi considerado pelo Tribunal do Santo Ofício culpado. O que acontecia com essa pessoa? O que a bula papal dizia, né? O Estado, por sua vez, assumia o ônus de cumprir a pena. A pena relevante à bula dizia: quando os julgados culpados de heresia forem entregues ao poder civil pelos bispos ou, né, pelos seus representantes ou pela Inquisição, o magistrado-chefe da cidade os tomará imediatamente e no prazo de 5 dias executará as leis, né, que contra eles forem feitas. Ou seja, quem executava era o próprio Estado, segundo as leis do próprio Estado. Ou seja, o tribunal apenas investigava e dava um veredito se o réu era culpado ou não. A execução e a pena cabia ao próprio Estado. Tinha Estado que tinha pena de morte, tinha Estado que às vezes a pena era algum outro tipo de penitência. Então aí cabia ao Estado, não à igreja, a execução. Está na própria bula, que ele diz que condenava à morte. Tá aí passando vergonha, Marizão. Você não falou que o Robson estava passando vergonha, você está passando vergonha agora, tá? Porque você não leu, simplesmente foi lá no Google. Agora, voltando a falar do seu grande, né? Como eu posso falar, seu ídolo, grande ídolo, Lutero, que ele falou assim, ó, eu me comparo a Lutero, praticamente, ele falou, eu me comparo a Lutero, sou bem parecido com Lutero, né, gente, pelo amor de Deus. Se for aquele Lutero do filme, pelo amor de Deus, né, gente, então vamos lá, tá? Primeira coisa, 100 mil mortos, tá? 100 mil camponeses foram mortos, só para vocês terem uma ideia. Isso depois do quê? Do livro que Lutero escreveu contra os camponeses revoltosos, tá? Onde ele dizia que, prestem atenção, que a distorção foi tamanha do que Lutero fez, que fez Lutero, né, parecer um santo canonizado, gente. O que acontece? Antes de ler o que Lutero pregava aqui, o que o Marizan fez ontem foi a mesma coisa eu pegar um autor que era simpatizante, né, do Bigodinho da Alemanha. Aí o Bigodinho da Alemanha vai lá e escreve Minha Luta, escreve um monte de porcaria lá, e depois de algum tempo, um simpatizante vai lá e tenta passar o pano. Ó, na verdade, sabe, o Bigodinho da Alemanha escreveu isso daí, mas não foi bem assim que aconteceu. Ele escreveu aquilo ali contra os judeus, mas é porque quando ele era criança, aí inventa uma fábula, ele era amigo dos judeus. Só que os judeus, né, eles praticavam bullying contra o Bigodinho da Alemanha. E depois os judeus saquearam, né, a casa dos pais do Bigodinho da Alemanha. Isso foi criando, né, uma revolta dentro dele, entendeu? Foi mais ou menos assim que aconteceu. E na verdade ele não executou ninguém, foi apenas, né, os soldados que fizeram aquilo. Foi mais ou menos assim, tá? Que ele vai lá, o Robson traz o livro que Lutero escreveu, ou seja, a fonte primária, e o cara me traz, sabe o quê? Um simpatizante que muito tempo depois escreve um livro tentando passar pano para as atrocidades de Lutero. E Lutero não estava... Aí ele tentou passar a ideia de que Lutero estava preocupado com as igrejas, com os católicos, né, dentro das igrejas, sendo, né, ali... mortos, né? Sei lá como eles faziam lá, queimavam as igrejas, todo mundo dentro. Eu não gosto de entrar nessas paradas aí, não. Me dá até uma revolta pensar nisso daí, tá? Só que Lutero não estava preocupado com os católicos, nem com as igrejas, estava preocupado com os príncipes alemães. Lutero deixa bem claro aqui, a minha preocupação é os camponeses se revoltarem contra os príncipes alemães. Ele escreve aqui, ó, os camponeses
incorrem no ônus de 3 terríveis pecados contra Deus e contra os homens, pelos que são merecedores de morte, de corpo e alma. São as palavras de Lutero, tá lá no livro. Tá aqui, ó. Eles juraram ser verdadeiros e fiéis, submissos e obedientes aos seus governantes. Ele estava preocupado com os príncipes alemães. E agora, deliberada e violentamente violam esse juramento, ou seja, o juramento contra os príncipes alemães. Eles estão começando uma rebelião, estão violentamente roubando e saqueando mosteiros, castelos, que não são deles. Opa, você está preocupado com os mosteiros? Esses mosteiros foram confiscados, talvez, né? E os castelos eram de quem? Da igreja? Não, dos príncipes alemães. Estava preocupado com os príncipes alemães, porque ele já estava fazendo parte dessa elite. Eles duplamente são merecedores de morte de corpo e alma, como salteadores e assassinos. Eles disfarçam esses terríveis e horríveis pecados com o evangelho, e assim se tornaram os piores blasfemadores de Deus e difamadores do seu santo nome. Em nenhum momento aqui está falando de bispo, freira, não está falando de nada. Está falando a preocupação de Lutero eram os príncipes alemães, da elite, entendeu? O Lutero usou aqueles camponeses, o Lutero usou os camponeses para fazer a revoltinha dele, depois que não precisava mais, deu um pontapé e jogou no lixo, né? Lutero sempre foi assim, gente, um depravado, como eu falei, depravado, bêbado, vagabundo, né? Ia curtir a noite, jogar uma sinuca, catar uma mulher e no outro dia saía de ressaca pregando as merdas dele nas portas da igreja. Só para você ter uma ideia do que ele falou aqui, os que forem mortos lutando do lado dos governantes, ó, os que foram mortos, na verdade, os que foram mortos lutando do lado dos governantes podem ser um verdadeiro mártir aos olhos de Deus. É claro, ele fazia parte, né, da elite, estava junto com os governantes, com os príncipes alemães. Esse é o São Lutero, ídolo do Marisvan. Aí ele vai lá e me pega um autor simpatizante do cabra que tentou. Nossa, sabe o que aconteceu com Lutero? É que, na verdade, Lutero, ele tentou ali, de todas as maneiras, né, conversar com os camponeses, né, como que é o nome o Thomas Mützer, né, que foi decapitado. O cara foi só decapitado, gente, só decapitado. Eu nem vou colocar aqui o que o Lutero escreveu contra os judeus, tá? Aqui, né? Bigodinho da Alemanha leu muito de Lutero, e eu não vou nem colocar aqui o que o Lutero escreveu sobre os judeus, tá? Isso é o protestantismo, gente. Isso é o protestantismo. E aí o Marisvan vai lá e diz que o Robson era desonesto e o parceiro do Robson, né, falando de mim, eu sou desonesto, né? Eu sou desonesto. Ele me coloca uma bula papal que ele não leu, uma bula que, na verdade, a bula é contra a morte de alguém. Tá lá na bula escrito isso aí, né? Que é contra qualquer danos nos membros do investigado e contra a morte de alguém durante o processo inquisitório, tá? E depois que o réu era considerado culpado, aí era levado para o Estado e entregue ao Estado. O Estado definia qual pena que ele ia receber, não era a igreja, tá? Mas eu vou falar para você, né? Isso aqui, eu nem vou falar que é desonestidade intelectual. Isso aqui, né? É Maria vai com as outras. Vai lá e clica qualquer coisa, ó, contra a igreja. E a primeira coisa que acha é sair divulgando aí. Sobre Lutero, a mesma coisa. Vai lá falar, não, Lutero na verdade estava contra, né, aquelas pessoas que estavam saqueando as igrejas. Tá saqueando os castelos, os bens dos príncipes. Aquelas pessoas que esse camponês já tinham a mentalidade que, né, futuramente, depois de séculos, iria, né, dar ali no marxismo, que nós conhecemos como marxismo cultural. Era contra a elite, seja religiosa ou não. Eles eram contra tudo. Eles achavam, na verdade, aqueles camponeses que foram usados por Lutero, eles achavam mesmo que Lutero ia começar aquela revolta contra a igreja e ia terminar contra os príncipes alemães. Aí, quando começou a revolta, ganhou da igreja, segundo eles, né? Ganhou da igreja, agora vamos contra os príncipes alemães. Aí Lutero, ó, não, eu tô com eles, com os príncipes alemães, tá? Então, ou vocês se submetem aos príncipes, ou o que acontece? 100 mil mortos. Só isso e mais nada. Paz e bem a todos, gente. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like aqui no vídeo, tá? Aqui tá o QR Code e o Pix do canal, se quiser fazer uma ajuda, né?
é muito bem-vindo. Eu agradeço de coração, ou se não, para se tornar também membro do clube de membros do canal, o link está aqui embaixo, tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.